Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão deste nosso ciclo sobre grandes questões de ordem internacional, que eu coordeno com a Ana Sofia Lopes e com a Paula Policarpo, uma iniciativa da PASC, o Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, em parceria com a Dar e Acordar. Esta nova direção da PASC, como sabem, tem apostado fortemente nos grupos de trabalho. Temos neste momento 3 grupos de trabalho ativos. Para além deste, lusofonia e relações internacionais, há mais 2, transição climática e energética, mar e território, coordenado pela Ana Sofia Lopes e pela Paula Policarpo, e temos também o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins. Todos esses grupos de trabalho têm promovido ciclos de debates mensais, online, que depois são colocados nas nossas plataformas e onde são vistos pelo universo das várias associações que compõem a PASC. Estes ciclos têm servido para agregar novas entidades, o que já aconteceu noutros debates, como também para dar a conhecer entidades que já fazem parte da PASC, mas que, em particular, entraram há pouco tempo, como é o caso de hoje. Temos connosco o Vasco Soares da Veiga, presidente da Casa de Goa, uma entidade que entrou na PASC em setembro de 2022, e, portanto, nós, agradecendo muito a presença do Vasco, o que desde logo propomos é que se apresente, enfim, falo da sua relação com Goa, com a Casa de Goa, falo um pouco sobre a Casa de Goa, enquanto entidade, enquanto associação, e depois vamos então ao nosso debate sobre Goa e Índia. A Índia, como sabem, tem neste contexto particular assumido um papel cada vez de maior relevo, também em virtude enfim, da sua, enfim, desde logo da demografia. Ainda há 24 horas ou 48 horas, vinha a notícia que a Índia se tinha tornado o país mais populoso do mundo, superando, portanto, a China. Vasco, então, muito boa noite, a palavra é sua. Quem é o Vasco? Como é que entrou? Como é que ingressou na Casa de Goa? E o que é a Casa de Goa? Muito bem. Olha, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito este bocadinho estar aqui convosco. Realmente, eu tenho do lado do meu pai um avô goês, e seguramente foi isso que nos atraiu para a Casa de Goa. Em nossa casa sempre houve tradições de culinária, sobretudo goesas, sobretudo em dias de convívio, em dias de festa. Mas foi só a partir de 2003 que me aproximei da associação e me ofereci para colaborar com eles. A Casa de Goa é uma associação de utilidade pública que se chama Casa de Goa, Associação de Goa, Damão e Diu, portanto reúne os antigos territórios da Índia Portuguesa e nasce só em 1998, justamente para reunir aquelas pessoas que tinham saudades da música, da culinária e também de estarem juntos. Os goeses são um grupo que, agora sou suspeito em dizer isto, não é? Mas um grupo muito inteligente de pessoas. São pessoas, às vezes, com feitios não fáceis de aturar, mas que são muito brilhantes em vários campos do conhecimento. E por isso, debater ideias com todas as pessoas, com todas estas pessoas, tem sido muito enriquecedor para mim. Eu só conhecia estas coisas de uma tradição familiar e, a partir de 2003, comecei a aproximar-me e comecei a escrever artigos e a fazer parte, fiz parte do Conselho Fiscal, fiz parte da mesa da Assembleia Geral, mas foi só, deixa-me ver quando é que foi a partir de março de 2018 que assumi a presidência da direção. Entretanto, já nos calhou em cima a pandemia, que bloqueou as nossas atividades. Depois agora há um projeto de expansão da linha vermelha do metro,
para cima das nossas instalações, que vai destruir as atuais instalações. Portanto, estamos neste momento debaixo de uma grande pressão à procura de instalações alternativas. E devo dizer que é uma responsabilidade enorme. Isto que eu achei que ia fazer de ânimo leve, que era, enfim, encontrar pessoas, no fundo, que tinham memórias que eu não tinha, não é? Ir à procura do que é que essas pessoas tinham vivido. De repente vejo-me abraços com uma coisa muito maior, que eu não fazia ideia, que é, imaginem que isto, a passagem, vou recuar um bocadinho mais. Imaginem que Goa era a capital do Império Oriental Português, um território gigante, não é? Tudo o que estava, a sede administrativa do Império era em Goa, mas todos os outros territórios na Ásia, inclusive Macau e Timor, estavam dependentes de nomeações a partir de Goa. A Diocese de Goa, numa determinada altura, incluía todos os territórios que iam de Moçambique ao Japão, a maior diocese do mundo. Então, existem goeses por toda a parte. Nós gostávamos de dizer que havia um português sempre em qualquer sítio do mundo, não é? Onde quer que se vá, sempre um português, mesmo no meio da selva, um sítio mais inesperado. Pois, também há goeses, de certeza. Uns serão portugueses, outros não, mas, mas de certeza que estão lá, porque de todos os sítios do mundo, agora que vou dizer em concreto, dos países de língua inglesa, que foi para onde houve maior imigração, existem pessoas goesas a escrever e a referir-se a Lisboa como um centro de atividades. Por exemplo, não publicam livros no Canadá ou na Austrália sem quererem enviar-nos uma cópia. E a Casa de Goa tem uma revista de muitíssimo valor que tem colaboradores sediados em Lisboa, em Goa e também nesses sítios todos, na Austrália, também na Inglaterra, seguramente no Canadá, nos Emiratos. Podem imaginar, a certa altura havia um esforço enorme que era como manter todas estas pessoas em contacto. Existem grupos de goeses que falam entre si na internet constantemente, que eu também não sabia que existiam, e existe a ideia de que Lisboa pode ser um depósito disto tudo. Agora, como é que se faz a comunicação? Nós fazíamos a comunicação em Lisboa exclusivamente em português, até porque os goeses que moram em Lisboa praticamente não sabem falar a língua autóctone, né, a língua originária daquele território, que é o Concanim. O Concanim é uma língua que vem do sânscrito, é uma língua indo-europeia, que é falado por umas pessoas, era falado originalmente pelas pessoas que viviam ao longo da costa, que vai mais ou menos de Goa em direção ao norte, passando o Bombaim, e que neste momento está mais restrita talvez a Goa e as zonas circundantes. E depois, mais adiante, já falarei sobre o Concanim. Mas a verdade é que, tirando pessoas muito idosas ou aqui de Lisboa, ninguém sabe falar Concanim aqui. Tivemos até a tentativa de pôr um professor Concanim, mas ele era um jovem universitário de Goa que estava cá a fazer o seu mestrado e ele acabou por aprender o português suficientemente bem. Está hoje na Universidade de Goa a fazer o contrário. Está no departamento de estudos portugueses, está a fazer a tradução para português das obras de escritores e poetas atuais goeses e indianos, e é a pessoa responsável por aquele departamento, e por isso tem sido uma coisa muito mais ativa do que eu imaginava. Quanto às atividades da Casa de Goa, a Casa de Goa tinha pessoas completamente diferentes como associados, tem cerca de 700 e tal associados, e tinha pessoas de origens completamente diferentes. Imaginem que havia, por exemplo, famílias originariamente portuguesas que se tinham mudado para a Índia há centenas de anos, que era o caso da família do meu pai, que na língua, em termos goedos, se chamam os descendentes, que são os descendentes dos portugueses, chamam-se a si próprios os descendentes, já foram um grupo socialmente relevante noutros tempos, noutros séculos, e hoje em dia não têm relevo nenhum. Depois, existem, dentro das pessoas originárias de Goa, uma série de pessoas diferentes. Por exemplo,
pessoas como o professor Narana Coiceró, uma pessoa de muito valor, protegido pelo professor Adriano Moreira, tinha vindo para Lisboa antes de 25 de Abril, e essas pessoas e outros, os Gonçalves Pereira e outras pessoas ligadas ao regime anterior, estavam cá vindas de Goa. Havia na Assembleia Nacional deputados que representavam Goa. E depois podemos falar também sobre esses. Depois, com o 25 de Abril, o que é que acontece? Existe um grupo enorme de pessoas de origem goesa que estão em Moçambique, sobretudo, e que na altura da independência de Moçambique preferem mudar-se para aqui, em vez de ficarem no Moçambique independente, embora muitos lá tenham ficado também, ou regressar a Goa. E então, essas pessoas são diferentes entre si. Os que vêm de Moçambique têm umas ideias diferentes dos que vinham antes, e nos tempos mais recentes, nós não temos praticamente imigração nenhuma de Goa para cá. Ainda hoje estava a falar com digamos, a principal fadista, porque o fado é muito popular em Goa, que se chama Sónia. A Sónia Shirsat é uma estrela internacional, tem uma popularidade enorme, não só em Goa, como noutros países. Era isso mesmo que eu lhe queria perguntar, Vasco, agora Sim. há uma tentativa de voltar um bocadinho à cultura, de chamar a cultura portuguesa, não é? Eu li sobre essa fadista, um artigo. Há uma coisa enorme. Imagino que a Sónia aprendeu a falar português ouvindo os discos. Exatamente, é isso. Portanto, já lá há pessoas a aprenderem português também, não é? E a quererem que Há renasça imensa alguma gente. da cultura. Eu tenho falado com o Druve, que é esse que esteve em Lisboa e que está agora na Universidade, no Departamento de Português, e com a Sónia e com outras pessoas, mas com o Oscar Noronha, que é o nosso correspondente lá para efeitos da revista, e eles contam-me coisas. Olha, vou dizer que eu tenho aprendido imenso, e se eu conseguir transmitir alguma coisa hoje, já fico todo contente. Imagina, por exemplo, que a maior parte das pessoas que estão no curso de português da Universidade em Goa não são goeses. São pessoas que migraram para Goa. Por exemplo, imaginem que Goa, território, que é mais pequenino que o Minho ou mais pequenino que o Algarve, no tempo dos portugueses tinha cerca de 600 mil pessoas. E hoje em dia tem praticamente 1.500.000 pessoas. Se tomarmos em consideração que os goeses migram muito, não é? E migram para outros sítios, não é? Sobretudo para os tais países de língua inglesa, de onde é que vem a diferença? Não é? São todos migrantes dos outros estados indianos, sobretudo do estado mais ao lado, que é o Maharashtra, e que falam Marathi, que estão a migrar para ali, porque Goa, sendo um estado muito pequenino, tem um grande sucesso económico, tem um turismo florescente, está cheio de estrangeiros de todas as nacionalidades e praticamente poucos portugueses. Vou dizer que quando lá estive fiquei impressionado com isso. Havia imensos ingleses, imensos alemães, até russos havia a comprarem as mansões antigas, e não havia praticamente portugueses. É uma coisa... Em todo o caso, Vasco, eu estive em Goa, já tive essa oportunidade, esse privilégio, Muito bem. há cerca de 6 anos, por aí. Estive lá num congresso na Universidade de Goa, co-organizado pelo Instituto Camões, pelo Delfim Correia da Silva, Muito bem. que aliás também promove cursos do ensino de língua portuguesa em Goa, mas, ponto 1, o ensino da língua portuguesa, como sabe, pelas autoridades locais, não é assim muito bem visto. Pois não. Pois não. Não é muito bem visto. Enfim, o que em parte se compreende, e aqui há um paralelo óbvio com Macau, enquanto que a China, por exemplo, aposta muito no ensino da língua portuguesa, e falámos sobre isso na sessão com o nosso amigo Jorge Rangel, porque a China aposta na língua portuguesa enquanto veículo, enquanto canal de diálogo e de comércio com relações económicas com o espaço lusófono, sobretudo com Brasil, Angola e Moçambique. Em Goa, por um lado, porque, enfim, a transição não foi pacífica, não é? Não. A União Indiana anexou o território de forma unilateral.
E segundo ponto, os indianos, todo o ensino, há essa valência bilíngue, ou seja, o inglês é a língua global na Índia e, portanto, a língua portuguesa, isso reconheço perfeitamente, terá menos importância do que, por exemplo, tem na China e em Macau em particular. Mas Renato, deixa-me só, quero acabar só para eu poder, Sim, com certeza. discordar. Com certeza, com certeza. Não, mas só para terminar, e depois o Vasco replique, por favor, que até porque isto é um debate, e aqui, obviamente, pode haver aqui alguma diferença de percepções. Eu gostei muito de estar em Goa, eu tive cerca de uma semana e meia, se bem que enfim, lembro que a minha experiência foi muito ambivalente, porque, por exemplo, uma pessoa andava nas ruas e era muito interessante ver a toponímia, não é? O nome das ruas, o nome das placas das lojas, que remetiam muitas vezes para nomes portugueses, por exemplo, Costa, ainda com capa. Aliás, como sabemos, o nosso primeiro-ministro, António Costa, é filho de um ilustre goês, o ilustre escritor goês. Não se falava muito português, aliás, não se falava praticamente, não se ouvia português nas ruas, mas também isso não se ouve em Macau, isso enfim, isso era expectável. Mas, por exemplo, uma coisa que me espantou, na Cidade Velha, onde estavam aqueles conventos, porque, de facto, como disse muito bem o Vasco, Goa era a sede do padroado português do Oriente, e, portanto, toda a expansão religiosa do catolicismo, até porque no Oriente o português é sinónimo de católico. Há uma equivalência semântica no plano histórico, e todos os padres eram formados em Goa, e eu sei que até o convento está a ser restaurado pela Fundação Carlos Gulbenkian, salvo erro. Eu, na altura que isso estava a ser restaurado, é um convento enorme, mas espantou-me, enfim, não me surpreendeu. Aliás, eu costumo dizer que já nada me espanta, ainda que algumas coisas me surpreendam. Por exemplo, naqueles edifícios mais antigos, mais históricos, na Cidade Velha de Goa, era muito curioso que nas placas não havia qualquer referência a Portugal. Dizia-se apenas: este edifício, a União Indiana responsabiliza-se por preservar este edifício. E não se dizia exatamente nada sobre a gênese daquele edifício. Ou seja, obviamente eu sabia, enquanto português, enfim, enquanto português que preserva a nossa memória histórica, sabia como é que tinham nascido aqueles edifícios, mas um alemão, um francês, como o Vasco disse, que vão lá fazer turismo, Não e sabem, que claro. necessariamente sabem menos da nossa história comum, certamente não perceberiam como é que aqueles edifícios foram construídos. Não é? Antes do Vasco responder, deixa-me só dizer uma coisa, Renato, estava-te a ouvir. Eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que disseste. É assim, é este complexo do colonizado e o colonizador, ainda Sim, está mas patente. já passaram mais de 60 anos. Mas Sim, também já passaram compete, 60 anos. como o Vasco disse, hoje a população com a memória e com alguma ligação foi saindo ou morrendo, e as novas pessoas que ocupam Goa são ou indianas ou de outras nacionalidades, e portanto a memória vai-se perdendo, a não ser que se promova, como a Ana está a dizer que leu, e como o Vasco Sim, está a certamente voltar. saberá, Quem se voltar, volta a as novas promover gerações. volta a promover a história. As Mas novas isso gerações, eu li que as novas gerações estão a isso tentar é da vida. recuperar um bocadinho da Sim, história. isso E é então, ao pendular. perceber-se que tem as Isso, raízes em Portugal, estão a tentar isso é recuperar isso pendular. mesmo, Claro. aprender português, e lá está, a tal fadista que não quer largar o fado e que canta lá o fado com todo o orgulho, e portanto acho extraordinário. Agora, isso que tu dizes também é um pouco é estranho, mas é possível que mude com as novas gerações, visto que elas estão a tentar recuperar o passado, Sim, a história existe, apesar do término ou da independência de Goa não ter demorado 36 horas e ter sido estranha e nefasta, não é? Imposta. Imposta, claro, ao ponto de nos rendermos e depois os nossos foram cá presos. Fantástico, não é? Portanto, o que a nossa ditadura fazia,
E depois o próprio Gandhi dizer, ou que estava aí, como é que é possível vocês prenderem quem tentou lutar pelo vosso país, mas pronto, aconteceu isso. Portanto, esse passado já é muito remoto. Eu acho que a nova geração vai recuperar tudo. Muito Não bem. concorda? Eu Não depois concorda, Vasco, Vasco? tenho outra Concorda, experiência Vasco? para partilhar, mas gostava que o Vasco eu então. quero só já agora, quando o Vasco responde, perguntar uma coisa. Assim como nós temos uma casa de Goa cá, há uma casa de Portugal ou em Goa, e quais são as atividades que promove? É uma pergunta. Muito bem. Não, mas Ah, primeiro Vasco, diga só se há então esta nova geração que quer mesmo puxar a cultura novamente. existe, sim, fortemente. E eu ia dizer, realmente o Renato tem razão neste ponto. A situação em relação à China é surpreendente, não é? Como é que os chineses perceberam que falar português se calhar dá dinheiro e que eles que mantêm ali, que é no fundo a grande preocupação, a única, principal, pronto, que eles têm, que é essa, e ao ponto que ainda hoje escrevem português, por exemplo, para os tribunais, os nossos colegas que estão em Macau é uma das línguas oficiais da China, naquela região. Inclusive, quando se voa para Macau, pode escolher ter os filmes legendados em português. E isso não acontece em Goa, porque a classe dirigente, o grupo dirigente, tem de facto uma grande animosidade contra o antigo colonizador. Mas, exatamente, mas acontece que o povo comum não partilha dessa opinião. E é curioso que isso esteja a passar neste momento para os que migram para dentro de Goa, que não têm origem portuguesa nenhuma, não partilharam nunca da cultura portuguesa, não têm nomes portugueses, não são católicos, não é? E mesmo assim Tem são. curiosidade. Exatamente, é uma coisa muito interessante. Pronto, eu sou suspeito em dizer estas coisas todas porque vejo esta questão muito apaixonadamente. E se calhar, quer dizer, esta conversa dava para muitas horas, mas queria dar um exemplo. Por exemplo, aqui há uns anos atrás, a Sagres, o navio escola, fez aquela volta ao mundo que faz regularmente com os jovens cadetes, e quando ia aportar em Macau, não foi autorizado que entrasse em Macau. E seguiu viagem, e quando se aproxima de Goa, ou porque os indianos estavam distraídos, os goeses estavam distraídos, estava toda a gente distraída, e aportou. Pronto. Foi um grande sucesso, porque toda a gente estava excitadíssima com o facto de que estava um navio lindo, né, no porto, não é? E o comandante convidou as autoridades locais, o governo, o primeiro secretário enfim, aquelas pessoas todas do governo, para visitarem o navio, visitaram, foram-se embora, devem ter partilhado ali um cocktail, e quando a Sagres se faz ao mar, neste momento é bloqueada pelos pescadores. Os pescadores que estão ali nos seus barcos de pesca, pobrezinhos, bloqueiam a passagem da Sagres e dizem ao comandante, olha lá, então, nós também somos portugueses, porque é que os outros entraram no barco e nós não? É impressionante, não é? O comandante não sabe o que é que há de fazer, ficou ali perplexo um minuto e acabou por os deixar entrar. Porque aquelas pessoas todas, quer dizer, nunca ninguém lhes perguntou a opinião. Em 1961 eles foram invadidos, não é? Ninguém lhes perguntou nada. Não é? Havia umas pessoas que estavam em Goa que se colocavam contra o regime do Salazar e se calhar bem, não é? Como... Quer dizer, o que eles queriam era autonomia, não é? Eles queriam autodeterminação, queriam mais independência financeira, não, queriam, enfim, isto manifesta-se ao longo da história com vários eventos, começa com a Revolta dos Pintos no século XVIII, há vários momentos em que em Goa pedem autonomia. E o governo central diz sempre não, 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 e reprime todas essas tentativas. Mas eles acham que são portugueses. E, portanto, não é a mesma coisa que na China. Por exemplo, quando nas casas grandes das famílias tradicionais goesas, que não têm nenhum sangue português, eles são completamente goeses, são completamente portugueses. Há um filme muito engraçado que um jovem rajá indiano mandou a dizer, olha lá, diga-me o que é que se passa neste filme. Era um filme em que tinha morrido um patriarca numa casa dessas antigas em Goa, e ao fundo
não, e a certa altura, e eu já lá vou sobre a questão, chegam os vários familiares que estão à volta do morto e estão vestidos à maneira ocidental. Portanto, elas não estão de sari, estão de luto, mas têm um vestido, ou têm um casaco e uma saia, não é? E a certa altura, os filhos, que vêm de vários sítios, perguntam à mãe, sei lá, mas afinal nós somos o quê? Não é? Isto que é isto de ser goês? Afinal somos indianos, somos portugueses, é outra coisa, o que é que se passa? E a matriarca levanta-se e põe a tocar um disco da Amália e diz, olha, é isto que nós somos. E o tal jovem dizia assim, não percebi nada do que é que ela está a cantar. Não percebo nada do que é que ela está a E dizer. queria que dissesse o que é que ela estava. Que Exatamente. engraçado. Eles queriam saber o que queria dizer aquelas palavras. Não é? Engraçado. E mesmo a Sónia tem feito essa ponte. Por exemplo, a Sónia que tem uma casa de fados que se chama Madragoa e há um género musical goês que se chama mandó. E o mandó é cantado e tocado e dançado só nas cerimónias mais solenes, por exemplo, num casamento, assim, uma coisa mais elegante. E o homem vai de casaca, não vai de fraque, vai de casaca com um white tie e tem um lencinho branco. E ela vai com uma vestimenta tem uma casaquinha, um vestido a direito, portanto não é um sari, e tem um leque chinês. E a origem deste vestido é de Malaca, porque quando Malaca foi tomada pelos holandeses, eles fugiram uns para Macau e outros para Goa. E este é o suprassumo da elegância em Goa. Ele está de casaca, ela está neste vestidinho meio chinês, e depois dançam lentamente uns atrás dos outros e depois rodam em pares. Ele levanta o lenço branco acima da cabeça e ela roda à volta dele, mexendo o leque. Deve ser muito bonito. É muito bonito, sim. Deve ser. E, portanto, estas coisas estão entranhadas na cultura deles. Podem invadi-los e fazer o que quiserem. Isso não sai dali. Não é? Claro. Não é possível destruir isto. O que é que a Sónia fez? Lembrou-se que na mesma casa de fados podia pôr o mandó e o fado em simultâneo. Não é? E tem resultado. E as pessoas perguntam-lhe lá porque é que ela não canta o fado em Concaninho, por exemplo, não é? Porque era mais facilmente perceptível pelas pessoas de Goa e continua a não ser perceptível pelos que migraram para lá, não é? Portanto, eles também não percebem nem Concaninho, nem português, nem nada, não é? Mas porquê é que não canta na língua local, não é? E ela diz, não, porque o fado não pode ser cantado noutra língua. Só Claro. pode ser em português. O som não é o mesmo. Sim, a métrica das palavras não é a mesma. Claro. Não é substituível. O mandó eles cantam em Concaninho. O fado tem que ser em português. E os outros façam um esforço para entenderem. Provavelmente faz que até há algumas palavras que são intraduzíveis. Não é só Sim. saudade, é outras palavras, é o Sim, sentimento. Sim. Eles são tão contentes, Há uma jovem, portanto, a Sónia, digamos que é assim, a Amália Rodrigues lá do sítio, não é? Ela tem uma figuraça e tem uma voz grave, portanto, que é ótima para o fado, mas também seria boa para blues, ou assim, um género. Mas, por exemplo, há uma jovem, a Nádia Rebelo, que casou com o herdeiro da Casa Figueiredo, que é um dos palácios lá de Goa, em Lotulim, que canta muito bem, é uma miúda ao pé da outra, não é? E quando veio aqui a Lisboa, eu levo-as sempre a passear e levo-as às casas de fados. A Sónia é logo reconhecida, não é? A Nádia não, mas proporcionei à Nádia a oportunidade de cantar na casa da Amália, por exemplo. Organizámos lá um evento, ela adorou. Quando ela voltou para Goa, ela ia cheia da sua pessoa. Não é? Ela não tinha só cantado num sítio qualquer em Lisboa, não é? Ela tinha cantado na casa da Amália. Não é? Estão a ver, quer dizer, eles podem fazer o que quiserem. Sei lá, eu tenho que dizer, olha, a certa altura, até a Embaixada da Índia percebe isto perfeitamente, percebem muito melhor do que o governo de Goa. O atual embaixador da Índia é uma pessoa, por acaso, eles são em geral pessoas bem educadas. O embaixador atual da Índia é muito amável e foi educado no colégio jesuíta.
passava férias em Goa, habitualmente. Portanto, quando lhe disseram que ele podia ser embaixador em Lisboa, ele ficou todo contente e disse, é ótimo, é continuar de férias. Não é? É mais do mesmo, não é? E tem adorado estar em Lisboa. A outra anterior, que era a Nandini Singh, era uma menina bem indiana, que vestia-se bem, tinha um Golden Retriever, que tomava banho com ela na piscina e fazia uns eventos. Era uma pessoa muito fácil de relacionar. E uma vez eu estava-lhe a dizer a ela, porque ela era sempre muito querida, estava-lhe a dizer, ouça, isto nós acabámos de constatar, não é? Olha, o povo de Goa gosta muito de Portugal, os dirigentes de Goa fazem tudo para ver o que está a Portugal. E era muito interessante que, quando você puder, veja lá se traz um desses governantes aqui à Casa de Goa. E ela fez isso por 2 vezes. Começo pela última, que é o Chief Secretary, o equivalente a um primeiro-ministro, vem a Lisboa e ela pede, veja se o recebe na Casa de Goa. Portanto, eu tinha tudo pronto, a sala de conferências pronta, um pequeno cocktail, ele estava na porta à hora certa para receber o senhor e ele chegou 1 hora atrasado. Bom, chegou e depois eu quis recebê-lo e ele disse, tenho pouquíssimo tempo, tenho que apanhar um avião. E ele diz, olha, tudo bem, mas eu tenho aqui até um almoço pronto, não se preocupe, vamos despachar isto a correr. Ele dá-lhe umas palavras muito rápidas e sempre cheio de pressa. Eu vou olhar para o relógio, estou cheio de pressa. E eu disse, mas o que é que lhe aconteceu? E ele diz, é porque eu tive que ir fazer compras à Vista Alegre, encomendei não sei quantos serviços de jantar, e além disso não encontrei um sítio onde se comprem lustres. E você não sabe onde é que se compram lustres? E ele diz, olha, mas é que... E eu disse, olha, os lustres de hoje em dia não estão assim propriamente na moda. Você pode comprar talvez num antiquário. Não sei. E ele diz assim... E eu disse, mas para que é que você quer um lustres, não é? E ele diz, não, porque eu quero ter uma casa como os portugueses tinham. Engraçado. O Chief Minister, não é? E portanto, ele odeia, mas quer imitar. Claro. Que é uma coisa muito diferente, não é? E a certa altura isso tornou-se uma piada, não é? E eu estava a contar até à embaixadora coisas que eu podia falar com ela mais à vontade, que era, vou só contar mais esta, a certa altura há uma empresa portuguesa que abre uma loja em Panjim para vender produtos portugueses, azeite, outras coisas, vinho, azeitonas, sei lá, coisas que eram daqui. Pouco depois de abrir, entram umas senhoras e perguntam à dona da loja, ouça lá, este azeite é do Reino? E ela diz, olha, é Oliveira da Serra, Galo, não é? E elas disseram, não, então não queremos. Não queremos, não é? Não é do reino, não é? Não é do reino. E foram-se embora. Portanto, demorou tempo até a dona da loja perceber que elas queriam saber se era de Portugal. Claro. Não é? É do reino, é como a pimenta do reino, não é? Já agora, é? Vasco, partilho também uma história, até para fazermos agora a ponte com a Índia, sim. para falarmos sobre a relação de Goa com a Índia e falarmos sobre a Índia enquanto grande potência nesta nova geopolítica. Eu, quando lá estive, isso para mim foi surpreendente. Eu fui contatado por representantes de comunidades agrícolas muito pobres de Goa. Vieram ter comigo, enfim, eles souberam da minha presença, não sei exatamente como, vieram ter comigo, pediram uma reunião e a reunião foi muito interessante. Obviamente que eu, conhecia muito mal Goa, ainda hoje conheço, mas foi muito interessante a conversa. Eles partilharam comigo, aliás, eu depois até escrevi alguns artigos de jornal no seguimento dessa conversa. Eles pediram-me coisas que, enfim, que eu não tinha capacidade de dar uma resposta, enfim, operativa, porque eles o que disseram, enfim, em síntese foi o seguinte: eles, sob a administração portuguesa, portanto, eram comunidades rurais do interior de Goa, eles viviam praticamente em autogestão.
até porque Portugal, como se sabe, isso aliás aconteceu em Goa, como em Macau, como em Malaca, nunca teve uma presença militar e administrativa muito forte. Portanto, praticamente estava na costa e depois as populações viviam quase em autogestão. E o que eles disseram foi exatamente isso. Nós, com a administração portuguesa, vivíamos em autogestão, tínhamos as nossas leis tradicionais, vivíamos à nossa vontade, e ninguém nos chateava. Agora, cada vez mais, o regime indiano, da União Indiana, impõe-nos regras, leis que condicionam muito o nosso modo de vida secular, que era o caso. Ou seja, estamos num contexto em que, nomeadamente, essas comunidades mais rurais, mais agrícolas, de Goa, em particular, têm o seu modo de vida em perigo. Pelo menos foi essa o diagnóstico que fizeram, né, nessa reunião. Aliás, foram 2 reuniões que eu tive com essas pessoas, que eu muito estimei, que falavam português, enfim, em alguns casos incipiente, mas perfeitamente perceptível. E achei muito interessante essa perspectiva. E que idade tinham essas pessoas, mais ou menos, Renato? Na casa dos 50, 60 anos. Engraçado. Portanto, já não tinham ido à escola no tempo dos portugueses. É curioso, é curioso. Pois foi, E foi, foi como em Timor-Leste, por exemplo, em Timor-Leste, com a invasão indonésia, como sabem, o ensino Pois, da língua era feito em casa, pois, sim, sim, privadamente. sim, sim, Privadamente. sim, sim. Sim. E Exatamente. Eram as segundas gerações, não é? Ou terceira. Terceira geração, Renato, não é? e de ti esperavam o quê? Tu não podes interferir nas leis Pois, da União Indiana, foi não isso, é? foi isso que eu disse. Olha, meus amigos, eu posso sensibilizar a comunidade, as autoridades portuguesas, se bem que vocês têm consciência. A União Indiana Não, é um Estado independente, Exato. não podem fazer nada. Pois. Goa está integrado na União Indiana, isso é irreversível, enfim, basta olhar para os mapas, quer dizer, não, está fora de qualquer cogitação, qualquer regresso ao passado nesse aspecto. Portanto, isso é irreversível, mas o que se passa é que as autoridades portuguesas têm, enfim, isso aliás passa-se até, por exemplo, num outro registro, passa-se com Espanha relativamente à Galiza. As autoridades portuguesas têm muito medo de defender outras comunidades com quem temos afinidades históricas, não é? Ah, Infelizmente depois nada se passa, nada se passa. Não sei se Vasco se concorda com este olha, diagnóstico. eu tenho tanto para vos dizer que estava aqui de muitas horas. Então E, vamos fazer a ponta então com a Índia. não, mas deixa-me só comentar só esse bocadinho. Daqueles territórios da Índia, da antiga Índia portuguesa, é Damão, onde se fala mais português. Uhum. E mantém-se dentro das casas, dentro das famílias. E houve até um professor da Universidade de São Paulo, qualquer coisa Navarro, que eu tenho para aqui, que já digo o nome, que escreveu um livro interessante que eu tenho, chamado Os Órfãos de Portugal. Como eles mantêm esse orgulho, dizem a mesma coisa. Portugal desapareceu em 24 horas, mas ninguém nos perguntou nada. Não é? E, portanto, nós falamos português nas nossas famílias, não interessa, de facto é igual à experiência da Galiza, não é? Eu lembro uma vez, vimos numa das conferências da língua, como é que na Galiza não tinham um português dentro de casa, mesmo contra a escolaridade obrigatória, não é? Exato, porque na Galiza também é proibido o ensino da língua portuguesa, não é? Exatamente. Uma coisa parecida ainda mão, muito forte. E há uma pessoa que um dia que eu gostaria que conhecessem, e que é uma pessoa com muita idade, tem quase 90 anos, o padre António Colimão, que é de Damão, vive em Lisboa, era o parco de São Francisco Xavier no Restelo, e foi ele que encomendou a arquitetura real, aquela igreja que tem uma arquitetura assim, fora do comum, ecuménica. Exótica. Sim, tem uma espécie é o casco de uma nau de lado, com uma espécie de minarete e uma casinha hindu com as respectivas cores. E é uma pessoa que tem uma cultura imensa. Ele fala todas estas línguas. Por exemplo, em Damão e Diu fala-se Gujarati, é como a língua principal, exceto nas famílias dentro de portas, não é? Uhum. É uma realidade diferente. E o
padre Climão fala tudo isto, fala Gujarati, fala Konkani, fala todas as línguas, fala hindi, até fala uma língua que se chama Patuá, que é uma língua dos marinheiros, que não é sempre igual, né? Assim, vai ter umas variações, não é? Que era comum aos marinheiros, que faziam não só a costa da Índia, como até a Macau. O Patuá Uhum. que os marinheiros falam em Em Macau não Macau. é igual ao Patuá de Damão, não é? O padre Colimão recita poemas em Patuá, é uma coisa extraordinária. Aquele Deve ser senhor é interessantíssimo falar com esse senhor imenso, padre. imenso. E Deve eu ser ando com maravilhoso. ele, de vez em quando levo-o atrás para eventos, e se bem que ele não precisa de mim, porque ele vai sozinho, ele continua a ir a todos os lados sozinho e é muito respeitado por todas as comunidades. Entre os hindus, entre os muçulmanos, ele é sempre muito respeitado. Outro dia fui com ele à Câmara de Lisboa, fizeram-lhe uma festa enorme. Portanto, é uma pessoa que tem imenso valor e é magrinho, pequenino, frágil, muito, muito, muito interessante. Bom, daquilo que estávamos a dizer há bocadinho, Em relação à Índia, acho que vamos é, agora fazer aqui É. uma paragem para ver as relações entre Índia e Goa. Eu acho que essa independência também foi um bocadinho estratégica e a Índia fomentou muito para aumentar o território, não é? Porque sempre foi o ambicionado. sim, mas a Goa não tinha nenhum interesse para eles, era um território mínimo, não é? E eles Mas eles quiseram. juntaram-se, exato, mas eles entraram nessa, eles conseguiram vencer Sim, mas aquela pequena, era um aquela enclave. pequena, Era um enclave ali, portanto. É, exato, sim, eles portanto, não queriam nenhuma presença estrangeira. Era a posição do Nehru, exato, não era a posição do Gandhi, porque parece que o Gandhi nunca chegou a falar sobre sim, Goa em momento nenhum. Foi sempre o Nehru sim, que, mas que Nehru, sim. E a unificação é isso, a expansão territorial Apesar de para- ser muito pequenino, mas era mais, se calhar, ser um ponto que ficava era ali. estratégico, que podia ser estratégico e que não estava dentro da Índia. Portanto, pode ter havido alguma. a Índia foi condenada no Tribunal da Haia pela invasão, mas não teve nenhum efeito prático. Reparem que todo o mundo achava a independência da Índia uma coisa extraordinária, não é? As próprias pessoas em Goa estavam animadas com isso, não é? E imaginem a história da invasão de Timor, mas ao contrário. Imaginem que a Indonésia era um país extremamente popular, que defendia uma coisa com a qual toda a gente estava de acordo, e os Timor é que eram os reacionários horrorosos com quem toda a gente discordava, não é? Uhum. O azar de Goa é esse, não é? É que se passa exatamente Exatamente. na inversão da situação de Timor, não é? Como é que é possível que ninguém não tivesse ocorrido a ninguém perguntar a opinião dos goeses, não é? Mas depois acontecem uns eventos a seguir muito curiosos. Imaginem que aquilo entra, eu vou só dizer isto e depois prometo não dizer mais. Imaginem que a União Indiana de facto avança sobre Goa, uma invasão que estava prevista há imenso tempo, toda a gente estava à espera disso. O governo português tinha mandado o general Costa Gomes diminuir os efetivos portugueses, não era aumentar ou melhorar a resistência, era diminuir, para que quando ocorresse a invasão, a Índia ficasse mal vista por ficar provado que afinal não era um país pacifista, não é? Uhum. Reparem, portanto, o que é que o desgraçado do governador Vassal e Silva podia fazer? Não é? Quando ele percebe a inferioridade portuguesa, reparem que nós não tínhamos Rendeu-se, rendeu-se, reparem que nós não claro. tínhamos aviões sequer, não é? Uhum. E tínhamos uma canhoneira e os outros vinham com os cruzadores, as fragatas que os ingleses lhes tinham entregue, não é? Era uma Claro. desproporção gigante, não é? Portanto, à goesa, não é? Tirar o São Francisco Xavier cá para fora, e andaram a pedir ao São Francisco Xavier um milagre que não aconteceu, não é? Portanto, quando finalmente ocorre a invasão, resistem umas horas e acabam por se entregar, não é? E Exatamente. a seguir prendem-os. Quer dizer, eu agora. Chegam a Portugal e prendem-nos cá. Sim, Isso é isso o é uma regime de coisa Salazar. estupidíssima, que é, eles metem os soldados portugueses num campo de concentração, em Pondá,
E as senhoras goesas as meninas goesas tinham dançado e jantado com eles na véspera, não é? Iam lá ao campo de concentração estar com eles, não é? E dar-lhes coisas, não é? E, portanto, os soldados indianos estavam surpreendidos porque que as meninas da terra, que tinham acabado de ser libertadas, não é? Estavam interessadas em manter contato com os opressores, que era uma coisa estranha, não é? Muito bem, mas Vasco, 60 anos depois, Sim. como é Não, que... não, e só para terminar, e quando finalmente se libertam os presos, vêm para Lisboa, São outra vez preços. o governo fez com que eles saíssem à noite, não é? Para não serem vistos, porque o governo estava preocupado com o mau exemplo que isso podia dar para a África. Pois. Né? Pois Inclusive acontece. deram falsas notícias de que as pessoas estavam a resistir na rua, que havia tiroteios e mortos. Sim. Isso preocupou imenso os que estavam cá, julgavam que estava tudo morto e a passar mal, e nada tinha acontecido. Uhum. Né? É uma coisa tristíssima. Esse episódio todo é tão Sim. mal que até mete impressão. Mas Muito bem. hoje, Vasco, a Índia é um país, é o país mais populoso do mundo, segundo as É. notícias agora muito Sim. recentes. E também é a Portanto, maior democracia do mundo. E que sim, por oposição à China, né? sim. Mas de acordo, o Renato Conceição vai introduzir a questão também, a Ana terá alguma coisa a dizer, mas também, de acordo com o que eu leio, em algumas coisas na imprensa internacional e não só portuguesa, é a maior democracia do mundo, que, no entanto, tem cada vez mais indícios de alguma autocracia e alguma. Aliás, as democracias estão todas um bocadinho abaladas hoje em dia e bastante. É verdade. E claro que territórios com uma dimensão brutal como é a Índia e com uma população como é, a democracia, que é um excelente regime, ou pelo menos o menos mau de todos, às vezes é complexa e portanto, o que me dá a perceber, e não sei, o Vasco saberá melhor que eu, e o próprio Renato, mas parece-me que a tal democracia muito antiga da Índia está um bocadinho também, a maior, não é a mais antiga, mas está, de certa maneira, não diria em risco, mas um bocadinho abalada. Não sei se é esta a vossa percepção também. Não sei se eu posso falar. Não, Não. a minha percepção é que a democracia não está abalada. Eu acho que Regime. o regime, eu acho que é um regime totalmente democrático, mas tem, ou seja, continua a existir culturalmente e devido à religião, ainda posições francamente estáticas, portanto que não evoluem muito. Se não, sobretudo, Mais em certas regiões, mais em certos pontos, depende, sobretudo, porque a Índia tem um território enorme, não é? Claro. mas Portanto, sobretudo, aliás, eu tive eu tenho e essa mais memória. e vê-se muito nas mulheres que têm poucos direitos, etc. Não, Continua a haver isso ali, culturalmente, ali mas a grande questão é também religiosa e tem a ver, sobretudo, não com o catolicismo, que é uma minoria muito residual sim, Certo. e que é inócua, mas com o Islão. o Islão, o Com o islamismo, Islão, sim. aliás, porque, como sabemos, a cisão com o Paquistão teve Uhum. essa raiz, Sim, e eles continuam mas os vizinhos, um bocadinho certo, vizinhos ali sendo que na Índia, instáveis, não é? sendo que na Índia há muitos muçulmanos, aliás, isto é quase uma anedota, mas eu quando estive em Goa, o próprio Instituto de Camões facultou-nos um motorista, alguém que nos levava de um sítio para o outro, que era um jovem muçulmano do Sporting, imagina, já tinha Tá. vindo cá a Lisboa, está de Alvalade, falei muito com ele, e ele dizia-me, como muçulmano, e ele era um muçulmano praticante, sentia-se cada vez mais desconfortável na Índia, porque este regime do Modi, como sabemos, pronto, faz do hinduísmo a religião, a única religião do Estado, não é? E, Sim. portanto, quem não é Tem só a hindu, ver mais com a religião. quem não é, Então quem não, voltamos ao mesmo. Isso não é exatamente, nada democrático. Impor exatamente, uma só religião quem não já é, não é um quem não indício é, de pouca democracia. quem não é hindu, naturalmente sente-se fora, não é?
A liberdade religiosa é um pilar da democracia também. Claro que sim, exatamente. Sim, 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 sim. Não, mas é uma coisa mais cultural. Eu acho que é mais cultural do que Sim, mas isso autocrático. tem consequências políticas e sociais. Claro. Vasco, qual é o seu diagnóstico sobre a vivência da Índia neste momento? A Índia está cheia de contradições e de facto tem não sei quantas religiões, não sei quantas línguas, 22 línguas, 60 dialetos, todas as religiões possíveis. Em Goa ainda há os zoroastristas, não é? Dos antigos persas, tudo é possível ali, não é? E essa tentativa do BGP, que está no poder, de impor o hinduísmo como religião nacional, tem consequências gravíssimas. Gravíssimas porque não só causa essa animosidade frontal com os muçulmanos, que são de facto a segunda maior religião, mas também com os próprios cristãos. Por exemplo, nós, como Lisboa serve aqui de base, por exemplo, ainda há pouco tempo, um cantor de Damão, no El Gama, me contactou, aflito, a dizer: imagine que o administrador do Conselho quer derrubar a capela, agora vejo como é que se chama, espera aí, como é que se chama? Quer derrubar a capela, uma capela que era do século XVI, para expandir o campo de futebol. Ui, pois. E toda a gente se moveu, felizmente a Consuleza de Portugal foi até lá para dar apoio e para já está parado. Mas eu também disse isso ao senhor embaixador: olha, desculpe, pode contar com todo Mas o nosso o apoio. Vasco acha que então eles pronto, que não é só a nível, não é cultural, não é assim, um bloqueador ainda de expansão, ou de consciência que não pode, que numa democracia tem que existir realmente a liberdade religiosa, ou acha que então o sistema se está a tornar autocrata? O sistema corre o risco de se tornar autocrático nesse aspecto. Uhum. E E é uma noutros. coisa, má, porque pronto, eu no fundo estou sempre a falar de Goa, mas imaginem que em Goa, que eles têm hábitos alimentares portugueses, não é? Eles planeiam proibir os talhos, por Uhum. exemplo. E Isso em relação é, em relação às mulheres, na Índia, aos direitos das mulheres, fala-se muito nisso. Eu, aliás, vou à Índia, a uma cidadezinha do norte, que se chama Vrindavan, no norte da Índia. Não sei se sabe, não sei se tu vais conhece, não, ou já ouviu falar, pronto. É uma não. pequena aldeia e nas aldeias eles sofrem bastante. As meninas não têm escolas, não vão à escola, etc. E eu ajudei com um livro que fiz para crianças a construir, eu e outra pessoa, uma escola na Índia. E vou lá ver como é que Bem, está a isso é uma funcionar. bela ideia. Vou levar muitas coisas para as meninas. Portanto, ainda há, e eu li também sobre isso, já li bastante sobre isso, e falei com a diretora da escola, também presumo e falo com ela, e portanto, nessas regiões mais isoladas, as miúdas ainda sofrem muitas meninas. Portanto, agora teve que haver uma nova lei em que não se sabe o sexo porque havia infanticídios. Ah, Portanto, mas, mal mas, sabessem que era uma menina, eles queriam ter rapazes. mas, mas, mas isso eu nunca ouvi na Índia. Isso é mais típico de um país muçulmano ou da É. China, Oh, né? Não, na oh, Índia ela disse-me que sim, Pois, naquela pois, parte, não. Não, naquela não, partes mais não, rurais. não Nas duvido que partes mais exista. rurais, exato. Não duvido que exista. E que as Mas meninas, e que não é elas lá, característico. e elas lá nesta aldeia, é uma aldeia, não é? É uma vila, portanto recebem pouco do Estado, ou seja, chega pouco, ela queixa-se que chega muito pouco para a educação, e portanto chega mais para os rapazes. E, portanto, e elas casam então muito cedo, os pais não têm dinheiro, portanto é uma zona pobre, portanto, e como esta, há muitas zonas na Índia pobres, não é? Há um índice de pobreza muito grande na Índia. Assim como em Portugal nós temos 30% de pobreza, não é? Pronto, em todos os sítios existe. Mas ali ainda é mais exacerbado pelo Estado, pela cultura e pelas motivações a que isso leva a que pais de crianças muito jovens as vendam a outras famílias, sobretudo são os tais chamados dotes, não é? Vendam muito, muito pequeninas, elas engravidam, morrem, e isso ainda continua.
Isso continua. Eu tive com a Ana numa destas conversas. Ai, depois cheia a Paula. E o que ela disse ao Vasco, mas eram zonas muito rurais, eu penso que eu não conheço a Índia, mas as meninas são uma forma é uma força de trabalho para os pais e é um recurso. Não estudam, não querem, não os pais não querem que elas estudem. Casam cedíssimo, mas quando nós dizemos cedíssimo é logo que aos 12, logo que têm a 13. menstruação, começam a ter filhos, acabam e pronto, e acabam por morrer muito novas, mas pode ser, eu não sei, a Ana vai lá, pode ser específico daquela região muito rural. Claro, lá está, ainda é um colosso, é enorme, tem muito, e portanto pode ser específico daquela região. Também não sabemos. Não. É Não que ela Qual falou-me. é o estado? Pois eu não sei, isso ainda eu não vi, mas ela disse-me que estava espalhado ainda por muitas zonas. Ela Portanto, é uma cultura, está mesmo na cidade, é a cultura, é o tal já não me islamismo, recordo, mas lembro-me que a realidade daquela zona era essa e eles estavam precisamente, a Ana contribuiu para um projeto de uma escola para dar alguma escolaridade às raparigas, porque é uma forma é uma cidade. de as empoderar e de se Em Uttar Pradesh. mais Uttar Pradesh. Uhum. Uttar Pradesh. Sim, vou ver. Muito bem, enfim, vou-me informar. Sabemos Eu eu nunca ouvi falar que isso acontecesse na Índia. Sei que isso acontece, enfim, acontecia até pouco tempo na China, acontece nos países islâmicos radicais, não é? A exclusão das meninas da educação. Sim. A tradição da Índia, quer dizer, o embaixador da Índia ficaria contente que eu estivesse agora aqui a defender a Índia, não é? Mas por acaso. Não, mas isso é muito falado, é muito falado mesmo em vários artigos. As mulheres, portanto, não têm os seus direitos garantidos. Pois, mas quer dizer, mas a Índia é um país. Na Índia inteira. A Índia e, aliás, o Paquistão também são países de mulheres muito fortes, não é? A Indira Gandhi, a Benazir Bhutto. Sim, existiram, claro. Ninguém para essas mulheres. Ninguém as parou, exatamente, mas é assim, mas a população em si, mas elas não conseguiram chegar às mulheres. Na história familiar, na história da minha família, por exemplo, há um morgadio feminino. O vínculo, tudo o que estava associado à exploração agrícola, passava para a filha primogênita, em prejuízo do filho. Isso não será igual em toda a parte. Lá está, as várias. Claro. O Renato disse, há muitas Índias dentro da Índia. Exatamente, como e sobretudo em zonas muito pobres. Exato. Enfim, há uma regressão de direitos. Enfim, mas isso havia aquilo que o Renato estava a dizer há bocadinho sobre as propriedades que pertencem a uma comunidade, não é? Isso é verdade que existia assim, portanto estava fora do controle dos senhores, não é? Havia umas comunidades onde partilhavam a terra. Exatamente, eram terrenos baldios, exatamente, terrenos baldios comunitários. Exatamente, onde havia um administrador, não é? Que era o Desai. Muito bem, Vasco, vamos então falar sobre a Índia hoje, na geopolítica. Como é que vê o papel da Índia como esta grande potência a nível global? Como é que tem visto, por exemplo, a Índia no contexto da guerra? Neste xadrez, como estava a dizer a Índia está numa posição aí, está entre dois bicos, não é? Não, está à procura da sua posição, porque eu só posso contar, fora aquilo que leio, aquilo que tenho oportunidade são por cá, que são representantes da Índia, não é? Não tenho ido à Índia falar com eles, embora fale com pessoas que estão na Índia, incluindo portugueses que trabalham para o governo indiano, cristãos. Eles têm investido muito em poder bélico ultimamente, enormemente, sim, mas há uma evolução muito interessante. No tempo da Indira Gandhi e logo a seguir à independência, a Índia coloca-se perto do Bloco Soviético. Exatamente.
E contra o Paquistão, quem estava do lado americano era o Paquistão, quem estava do lado dos soviéticos era a Índia. Era a Índia, E, exatamente. e tanto que quando os portugueses fogem de Goa, fogem para o Paquistão. É o primeiro ponto de passagem, né? E justamente o que é curioso é a mudança de bloco, não é? Sim. A Índia colocou-se do lado do Ocidente, faz uma Não, é verdade, colocou-se do lado do Ocidente. Sim, Era a sim. Rússia. Sim, inclusive denuncia a Índia é dos países com polícia secreta mais eficaz para apanhar os terroristas islâmicos. Eles são muito eficazes e conseguem apanhá-los e detectar onde é que estão. São eles que avisam onde é que eles estão em trânsito, quando é que passam por Lisboa. Eles sabem exatamente, estão muito ativos. Agora, esta versão Modi, esta evolução Modi, é que é de facto muito aborrecida. Por exemplo, quando os refugiados fugiram de Myanmar, né? Aqueles desgraçados de origem indiana que estavam a fugir da perseguição em Myanmar, a Índia disse para vocês, e eles eram de origem indiana, não é? Para vocês se tornarem indianos, têm que aceitar a religião hindu. Quem não for hindu não é indiano, portanto podem voltar para trás. E sabendo ele perfeitamente que eles eram sobretudo muçulmanos, não é? Porque eram ali junto ao Bangladesh. Portanto, a Índia, por uma questão histórica, estaria seguramente ao lado da Rússia, não é? Por isso ela quer tomar uma posição mais neutral, não é? Neutra, exatamente, porque eles historicamente estariam do lado da Rússia, neste momento estão do lado do Ocidente, e também acontece que quer a Índia, quer a China, não veem o conflito da Ucrânia como uma coisa assim tão importante. É uma coisa regional. A Índia oficialmente condenou o conflito, a invasão da Rússia a Rússia à Ucrânia, mas a Índia tem relações económicas comerciais com a Rússia, sim. Com a Rússia, nomeadamente na energia, com a China, e com a China também. E na China, portanto, eu diria que e Estados Unidos tem com os três, a Índia não é neutra. A Índia quer tomar uma posição neutra, ou seja, não manda armas, não envia. Portanto, quer tomar. Assim, aliás, sempre foi visto como um país pacifista, não é? Que sempre quis paz. Mas compra energia, compra. Sim, tem muita energia à Rússia. Exatamente. Não sei se a Índia claramente quer essas relações comerciais acho que ainda continuam. Quer estar de bem com a Rússia e com o Bloco Ocidental. Exatamente, tem interesse nos dois lados. Agora, não é neutral, porque se fosse neutral não comprava energia, porque uma das formas de manter esta guerra é justamente se ninguém comprasse não, mas ela quer transparecer uma visão neutral. Pronto. A visão que ela quer, a Índia quer ser neutra neste conflito. Eu aqui há uns tempos vi uma entrevista a alguém do governo indiano na BBC. E o jornalista estava um bocado agressivo com o entrevistado, justamente por causa da guerra da Ucrânia e precisamente por causa da Índia não estar, de alguma forma, a manter relações comerciais com a Rússia, etc. Ele respondeu-lhe que a Índia era um país muito grande, tinha necessidades energéticas de outro tipo grandes, e que ele tinha que perceber que na Índia, que é muito afastado da Ucrânia, a visão e a perspectiva do conflito da Ucrânia não tinha a mesma dimensão, embora tivessem condenado na ONU, etc. Não tem a mesma dimensão que tem na Europa. E, portanto, a Índia tinha que ser pragmática e prática. Exatamente. Foi muito engraçado porque ele acabou por responder, ouça, é isto, nós temos que ser práticos e pragmáticos,
condenamos o conflito, mas a vida continua e nós para nós isto não é a prioridade. Não, esse é o ponto decisivo, de facto, é a percepção. Exatamente, Aliás, exatamente, isso acontece na Índia, acontece, por exemplo, eu organizei exatamente. o ano passado um colóquio, em parceria com a CETES, que era a percepção da guerra da Ucrânia no espaço da lusofonia. Ou seja, Exatamente, é isso que eu ia dizer. no Brasil, em Timor-Leste, nos países africanos. O que é que se passa? Nós hoje, enfim, desde há um ano, e não estou a criticar, hoje abrimos em Portugal, abrimos um noticiário, portanto, um telejornal, abrimos um jornal e todos os dias, sem exceção, desde 24 de fevereiro de 2022, há notícias sobre a Ucrânia. Uhum. O mesmo não se passa no Brasil, o mesmo não se passa na Índia, Claro. Não, o mesmo não se não. passa em Angola, nem em Moçambique, nem na Guiné, nem em São Tomé e Príncipe, o mesmo não se passa em Timor-Leste. Aliás, temos uma conversa Verdade. com o Ramos Horta, Sim. ou seja, de facto, para esses países, e isso acontece naturalmente, a guerra da Ucrânia é uma coisa distante, é uma coisa entre europeus, não é? Exatamente, é um Não, conflito local, não lhes interessa muito. Ao contrário, é também uma grande oportunidade para aproveitarem essa energia russa barata. exatamente, é com desconto, com desconto. Sim, e ainda não nos podemos esquecer que ainda pertence aos BRICS, ao BRIC, aos Exatamente. BRICS, portanto, está na mesma linha que o Brasil, portanto, Claro, não Sim, temos aqui pronto, Além mas eles disso, querem manter o seu estatuto neutral, assim como o Brasil também quer. Nós aliás, recebemos aqui umas informações do Lula assim um bocado esquisitas. Assim, do Trump também, que vai acabar com a guerra num dia, bem, enfim, todos dizem tudo um pouco, mas realmente, eu acho que eles querem assumir um papel neutral e como têm sempre feito em todas as guerras, em todas as fases que tem havido de guerra. E ainda quer passar sempre a Sim, aliás, imagem de um país que a não quer A intervir Índia muito. estava à frente dos países não alinhados, portanto, procura exato, estar à margem. estava. Pois é. exato. Portanto, Na aparência, o grande inimigo da Índia é o Paquistão, não é? Por causa é, daquele exatamente. afrontamento constante e Caxemira. Sim, Mas de resto, de quem a Índia tem realmente medo é da China. da China, sim. Exato. Ela Também, quer mas isso é um posicionamento estratégico, não é? Exatamente. De Porque geoestratégia e de e, posicionamento no mundo. até porque e a Índia, a Índia tem um conflito também geográfico, ainda que, enfim, pequeno com a China, A por causa China, dos Himalaias, não é? Mas em sim. todo o caso, Vasco, não sei se é a sua percepção, mas a percepção que eu tenho, pelo menos, é que, apesar de tudo, a China, isto não é nenhuma crítica, estou a descrever a situação, tal como eu percepciono, a China tem uma ambição diplomática de se assumir como um player internacional que a Índia não tem. Ou seja, a China tem iniciativas, até relativamente à Ucrânia, mas não apenas, sim, tem um plano de paz. Pois. toma iniciativas, depois podemos discutir se é hipócrita, se não é hipócrita, se é operativo, se não é operativo, mas tem iniciativas. A Índia parece uma posição muito passiva, no sentido que vai Não, aproveitando as oportunidades, nomeadamente sim. a energia barata da Rússia, Exatamente. mas nunca se E assumiu, por exemplo, fica calada, tem ficado calada, não é? nunca se Sobre isso. assumiu como mediador, nunca tomou nenhuma iniciativa. Sim, eh, não é uma coisa que interessa. não. Não, não. Não é. É como disse há bocadinho, o embaixador da Índia ficaria contente que eu defendesse a Índia neste momento, não é? Aqui neste painel. Exato. Se ele não ouve, ele não ouve. É, Vamos fazer os possíveis para que ele não ouça este. Já, assim, daquilo que eu vejo, observo, leio, e não sou nenhuma especialista em nada, nestas áreas, mas assim, a mim parece-me que ainda tem muito ainda para fazer, arrumar a casa, no entanto, já é fortíssima em algumas áreas, nomeadamente as tecnológicas, e provavelmente passam-se também coisas na Índia, tal como a China, pouco, que nós sabemos pouco, porque Uhum. provavelmente não temos também noção de tudo aquilo os avanços que a Índia tem tido, e tem muitos. Agora, a Índia é a outra potência mundial que se posiciona, tal como a China,
ou que pode ser rival da China a médio prazo, embora, como eu concordo com o Renato, não pensa como a China a muito longo prazo, mas também não sei, eu não sei o que se passa exatamente na Índia, tem uma perspectiva de futuro ou não, agora que é um forte candidato também, a geoestratégia do mundo e os centros de poder estão a mudar. Não é, a Europa é já pouco importante no mundo, o que é importante e será cada vez mais é esse lado. E ali entre a China e a Índia, daqui a uns anos, décadas, será a China, a Índia com certeza preparar-se-á, não sei, para estar a par e par com a China e provavelmente poderá ter a ambição de também que os centros de poder do mundo passem por ali, porque já estão a mudar. Sim, sim. Nós estamos numa transição de poder. Não, claramente o poder geopolítico Está, está aí para leste, para a está Ásia. para a Ásia. Mas Mas, apesar de tudo, pelo menos nos dias de hoje, a Índia é um gigante demográfico, desde logo, Tecnológico. económico, tecnológico, mas não é ainda um gigante político e geopolítico. Pelo menos tanto quanto a China. Tanto quanto a China. não, Senão, ou então, isto é quase uma provocação, Vasco, sim. ou então a estratégia indiana é pôr à frente dos governos ocidentais descendentes de indianos. Não sei se. Não, Já está a acontecer em toda a parte, não é? É exatamente, verdade. é extraordinário. Não sei É se, por verdade. exemplo, o primeiro-ministro inglês, como sabem, Sim. não sei se isso tem algum eco na Índia, certamente tem, não é? Ele é Tem. é É indiano ele, indiano. claro. E, aliás, eu também li, acho que ainda não houve eleições na Escócia. Na Escócia e Na na Escócia, Irlanda exatamente. também. É, é Ou verdade. seja, a Índia está a tomar conta da Europa. E o nosso, e o nosso primeiro-ministro, não é? Exatamente, já Desde falei. os raízes. Já falei. São também a segunda maior comunidade em termos de migrantes para Portugal, são os Exatamente, indianos. exatamente. E por acaso não vêm de Goa, que também é uma coisa curiosa. Ainda há pouco tempo estava a falar com os de Goa sobre isso, não é? Porque é que as pessoas de Goa não imigram para cá, não é? Não imigram para cá. Porque, Provavelmente vive-se bem lá. e foi exatamente o que eu disseram, não imigram porque são felizes. Claro. Exato. Porque você, não sei, eu queria só dizer-vos isto, eu vou só comentar a parte da Índia, só porque me parece, mas queria só dizer que há uma palavra que define a maneira de ser goesa, que se chama sossegado. Sossegado, que é em Konkani, que vem naturalmente do sossegado do português, não é? Uhum. E que é the art of contentment. É como estar cool, Uhum. laid back, não é? Não, é como estar relaxado. O que não tem muita pressão para nada em Goa, não é? Tudo se faz na boa, digamos. Não é ser subserviente, é estar na boa, não estar preocupado. Essa não é a atitude dos indianos. Não é? Existe uma diferença enorme. A Índia sabe muito bem o que é que quer, está muito preocupada em ultrapassar justamente as situações de pobreza, é aquilo que ouço diretamente deles, não é? Quer dos que estão a servir o governo indiano, quer do Consul de Portugal, quer dos representantes diplomáticos portugueses que estão na Índia, quer dos indianos que estão cá. Há pouco tempo, por exemplo, eu disse ao embaixador... Isso já não concordo, Vasco. Eu não concordo. Mas estão muito... Eu gostava de saber dessa situação para poder denunciar. Sim, eu quando estiver lá, eu vou Sim, perceber. por favor, mande. Por favor, mande. E se isso acontece em várias partes ou Eu não? não É assim, duvido... eles dizem mesmo que o governo não está a gerir o Ana, dinheiro de mas forma pode estar a a melhorar. chegar às pessoas. O que vais estar a dizer é que isto é uma preocupação e pode estar a Sim. melhorar. Pode estar Exatamente. Olha, as Para pessoas morriam. certas zonas, Pois não sei. As têm que ser pessoas... muito ajudadas. Então, esta parte já viu, faz parte de é uma cidade. Uma cidade. Pois é. Mas, Ana, Sofia, as pessoas morriam de fome não há muito tempo, quer na Índia, quer na China. Exatamente, exatamente. Portanto, são caminhos diferentes. A China escolheu uma ditadura socialista, não é? Em que tudo é controlado pelo Estado. Quando eu estive em Xangai com o meu pequeniníssimo escritório, não é? Tive uma reunião com o escritório
que tinha 600 funcionários, 600 advogados, né? Era uma coisa que eu até estava super humilhado, né? Como é que eu podia ter contato com aquelas pessoas, né? E por acaso eles sabiam exatamente onde é que era Portugal, estavam muito bem informados. Na Índia eles estão sempre com um ar distante, não se manifestam, até estão com um ar sisudo, que é uma coisa que é um bocado surpreendente, não é? Estão com um ar como se estivessem zangados, mas estão à defesa. E a classe média na Índia, não é? Que tem um crescimento gigantesco. Lá está. É que É, eu acho que está a haver aí também um descontrolo da riqueza entre as pessoas, ou seja, da repartição. sim, as pessoas na Índia, os ricos são muito ricos, não é? Mas Sim. para além disso, existe também uma classe média que está em crescimento. Aqueles Está em carrinhos crescimento. Tata, que se Mas, vendem tão bem mas na Índia. a classe média está-se a transformar em rica, pelo que eu me percebi. Quase Exatamente. rica, já se vê rica. E a pobre, um E bocadinho mais pobre. os Tata compraram o Jaguar, por exemplo, não é? Sim. Pois também há a questão demográfica. Eu não vou É a defender. questão demográfica, Eu exatamente. não vou defender o regime chinês, longe disso, mas a política, pronto, que pode chegar à nossa consciência ocidental Dos filhos. do filho único, não é? Não, mas agora voltaram ao. Sim, sim, Agora mas está bem, mas Sim, mas vigorou. isso foi na China. Inverter o caminho. É isso que eu estou a O que o dizer. Renato está a dizer é que provavelmente a Índia. Pois, quer dizer, eu não estou. O que eu estou a dizer é que Não, foram caminhos neste- diferentes. Vigorou durante Sim. várias décadas. E A China, Agora resultou. inverteu. a China para controlar a população, Sim. impôs essa medida que nós podemos achar que é completamente abusiva. A Índia não fez e manifestamente não tem um Estado social que consiga corresponder Às necessidades. à explosão demográfica. Claro. Mas apesar da Índia ter ultrapassado a China, há uma quebra demográfica na Índia também. Precisamente por causa do aumento do bem-estar. As pessoas querem já Já assegurar... não querem Já tantos pensam filhos. melhor, claro, já pensam melhor no Exatamente. futuro. Sim. E eu acho, é a minha previsão, não é? Que um dia a Índia também vai ultrapassar a China, do ponto de vista económico. É o que Sim. Porque a Índia é totalmente livre. As pessoas Sim. funciona a iniciativa privada. Não é? Há coisas que nos chocam a nós portugueses, porque nós temos bom coração. E isso, os goeses são iguais a nós, mas os outros indianos não partilham desses valores. Eu estava a certa altura no interior de Goa, já perto do Maharashtra, com umas pessoas que falavam Maratha, portanto estava com um tradutor, estava num restaurante, e estava ao pé de nós estávamos a almoçar lindamente, então ao pé de nós uma mulher no chão, sentada no chão, porque isso não é vulgar, não é? Cheia de filhos pobres, não é? E eu disse, estava a fazer impressão, estar a almoçar aqui e a mulher estar ali, não é? Portanto, vamos mandar-lhe qualquer coisa para ela, não é? Ajudar, o que é que se passa com aquela mulher, onde é que ela vive, não é? Isso é a nossa maneira de ser, não é? De portugueses e de cristãos, não é? Não posso ficar indiferente a uma pessoa que está ali ao meu lado a passar mal, não é? Isso acho que é uma diferença em relação às religiões orientais, não é? Eu não posso estar abstraído na minha própria felicidade, só ao meu lado está uma pessoa a agonizar, não é? Eu tenho que dizer qualquer coisa por isso. E eles disseram, não, é porque ela é intocável e, portanto, quanto mais... Tem a ver com as castas. Exatamente. E, portanto, quanto mais filhos ela tiver, melhor para nós. Temos mais mão de trabalho, mais mão de obra. Lá está. Exatamente. E eu disse, isso é completamente estúpido. Quer dizer, eu jamais admitiria isso, não é? Portanto, enquanto houver um português ali a refilar, a coisa não passa despercebida, não é? O pior é que nós não estamos lá sempre, não é? Então, mas quando eu for lá, depois eu digo tudo ao Vasco. Prometo. E tem que dizer, olha, isto não pode ser assim. Não, se calhar fazemos um zoom até de lá, podemos fazer um zoom de lá, não era? Isso eu acho que era ótimo. Era interessante. Olha, fica já combinado. Elas falam em inglês. Pronto. Quando a Ana estiver lá, fazemos uma nova conversa, Ana. O que é que achas? Isso era uma ideia ótima. Vou pôr um dos tipos da embaixada ao lado para o envergonhar. Está já combinado. Isso vai ser quando, Ana? Mas ao Vasco. É a segunda semana de julho. É dia 12. Eu vou dia 12. Então há de ser nessa altura. 12 ao Vasco. Mas então estamos alinhados nisto. É assim, eu também acho que a Índia tem potencial, até porque é uma democracia. Justamente por isso tem caminho para fazer. Tem o problema das castas, tem o problema das várias... é uma amálgama de culturas, de religiões, de línguas, etc.
a questão é, a China, é uma ditadura, É é diferente, pois. autocrática, arruma tudo para o mesmo lado e, portanto, consegue Controlar. A Índia, não governando da mesma forma e sendo um regime democrático, tem também muito potencial, resolvidas estas questões complicadas, como essa das castas e dos intocáveis, que ainda existe, que são questões culturais e que é difícil e em que, pronto, aquelas pessoas que são intocáveis são quase não pessoas, são uma força de trabalho, são ali uma coisa que os outros usam, mas isso é assim ao longo do... E resolvidas essas questões, que eu acho que são as questões que ainda é preciso resolver para depois haver um mínimo de... Será só mudando de regime, não é? Mas não se pode. Não, Não. provavelmente não. Sim, mas Eu resolvidas acho que a essas questões, democracia Essas questões a são dificílimas Índia de será resolver. um forte concorrente à China e onde o centro, Eu acho que já por é a onde o nível centro de... de poder mundial vai passar. Eu acho é, que sim. é, Tem muito eles vão, potencial para isso. Passar pode. eles vão colidir a China e a Índia na Na Chi- Indochina, né? na China também há muita pobreza. Aqueles mercados doidos, onde Sabe? a Sim. Covid começou no mercado, onde eles comem alimentos ainda Sim, mas isso tem a ver com a Exatamente. cultura caçam na deles. selva. Não, Não, mas isso mas, tem a ver não, com a mas é cultura deles, não é por serem pobres. não, mas veio de uma zona muito pobre. Mas há Está bem, há um mas maior esses controle mercados... social. Na China, o Estado é omnipresente. Mas Claro, eles têm exatamente. vilas e aldeias Na Índia, muito o pobres. Estado não é omnipresente. Não é justamente bem uma democracia, porque não impõe, Sim, mas mas não é omnipresente no bom e no mau sentido. Ou e seja, no mau sentido, exato, porque não é um é um Estado Estado, não é um Estado. gigante, Exatamente. Na China, obviamente que o mal e o bem também vêm a par. Ou seja, certo? há um Estado omnipresente a nível social, mas também a nível policial. Certo, certo. Na Índia, de facto, também tive essa percepção. A presença do Estado, por exemplo, nota-se nos aeroportos, a nível de segurança, nas cidades, mas sobretudo no interior, de facto, ainda É. é. Basta ir de autocarro de Goa para Bombaim para ver como é que eles vivem nas beiras das estradas Exatamente. e em condições de pobreza Disseram-me extrema. isso para ter cuidado com a. Até a professora até me disse, a professora que vai lá já há muitos anos, e tem uma questão interessante com. Está sempre muito. Tem uma ligação interessante com a Índia. E ela tivemos que combinar. Não, ela disse: Ana, não vais sozinha, assim eu vou levar a minha filha para ela sentir um bocadinho como é que as crianças vivem, etc. E a minha filha tem 14 anos. Ela disse: não, vocês não vão sozinhas. Temos que ir depois no autocarro durante 2 horas do aeroporto até o hotel. Não, e encontramos hotéis de 5 estrelas e os hotéis assim completamente discrepantes. Sim. É verdade. Eu escolhi um abaixo, mas tentei um limpo, mas já sei que, pronto, porque nós vamos numa ação humanitária, portanto disse logo que não ia para um Mas, hotel eh, de mas, 5 mas, estrelas com mas, piscina. mas tem que estar num bom hotel, porque os hotéis maus são mesmo maus. Pois, vou sujeitar. É, Está a pois. ver? É que eu era uma discrepância dos hotéis impressionante. Pois, enfim, eu tive que trocar de hotel lá, porque era impossível estar nos maus. Vamos ver o que é que nos vai acontecer. Pois, Sim. vamos ver. Bom, Mas só para Renato, dizer, deixem-me dizer que em Goa, como em Macau, como no Brasil, como em todos os sítios onde passaram os portugueses, existem as Santas Casas da Misericórdia, Que giro. funcionam, sim, e que estão lá justamente para prover a isso, as pessoas que não têm Sim, o mínimo, o essencial, e que cuidam das viúvas e dos enterros e dessas mas coisas todas. se a Ana fosse para Goa, nós arranjávamos uma casa particular. Vasco, mas diga-me uma coisa: existem estas casas da misericórdia e são geridas por quem? Por locais? Ou Pois, já tem que Claro, ser. por locais, sim, Tem já que ser, nada claro. tem a ver com Não. Portugal? Não, mas mesmo cá são irmandades. A única Eu que é do Estado sei, é a eu de sei, Lisboa. é de Lisboa, sim. Pois. Mas não é isso, mas a Santa Casa da Misericórdia existe, mas hoje em dia, É um modelo, mas é um mantém-se modelo. um modelo de apoio, é O modelo é isso. português. O modelo é o português. É por isso que eu acho que eles podem dizer o que quiserem. Aquilo está demasiado entranhado. Sim. Não vai sair. Foi uma exportação histórica. Certo. Foram 500 e tal anos, não é? Foram Sim. 500 e tal anos de ocupação. Tens que Pois, ir, tens que exatamente. ir tens que ir à Cidade Velha de Goa, Ana.
Exatamente. Não, Sente, então sente, eu sente, Isso é outra não sente, viagem. consigo. sente, Isso é outra sente, viagem. É outra. sente o peso da história, sente o peso da Mas- história. Esse é Isso é outra outra, isso é viagem. outra. Sente-se imenso, não é? Havia um sujeito que dizia que tinha ficado muito desiludido quando chegou a Goa, não reconhecia a arquitetura. Estava à espera da Alfama, não é? E encontrou uma coisa Ah, diferente. Ai, meu Eh, Deus. Mas também não exageremos. e, mas depois, onde se sente a Portugalidade é nas pessoas, Pois, Claro. não é? E pois. nas, E, e portanto, nas ruas, nas placas, nas ruas, ainda se sente. Olha, sim, meus mas senhores, é são de maneira 11 da ser. noite Sim, vamos, e vamos terminar. vamos Vamos. fazer uma Então conclusão. fica então combinado para dia. Certo. Renato, o que é que achas? Depois Certo, combinamos certo. um dia e Combinamos. eu de lá, porque eu sei que tenho rede, porque nós falámos com ela, Paula, Certo. lembra-se, É, nós lembro, conseguimos. Depois Na agendamos casa isso. dela, Vamos combinamos, Tá eu vou à casa dela. Mas muito Os bem, isso era. horários é que têm que ser articulados, porque Sim, lembram-se. nós lá Sim, falamos, sim, sim, nós lá sim. falamos bem, eu falo Mas sempre com fazemos ela. uma ligação direta No com a WhatsApp. Ana Sim. e conversamos. E E depois, Se não convida. conseguir, se não se conseguir o conseguir embaixador. se conseguir o embaixador era ótimo. Se eu conseguir o fazemos- embaixador, ótimo. Se não conseguir o É. embaixador, arranjo o primeiro secretário ou Muito assim, bem. alguém para Muito bem. próximo, Então E fica, agora, para eles terem que se mexer. fica e então é- agendado. Pronto. e Eu então, vou dia 12, depois é só verem o dia. e vamos concluir, Vasco, não sobre Goa, mas sobre o futuro da Índia, com Goa integrado, que faz parte da União Indiana, provavelmente. Então, assim só para resumir o seu pensamento, para onde vai a Índia? Para onde vai a Índia? Com Eu Goa, acho com Goa a da Índia- mão e a- Diu integradas. Assim, É. só assim como Pois, final. a verdade é que a Goa da Mão e Diu não contam para grande coisa, não é? Exato, mas para onde Não. vai a Naquele Índia? gigante, não é? Pronto. Para onde Mas vai a Índia? a Índia vai manter, na minha previsão, vai Exato. manter-se num regime democrático, que aliás eles receberam dos ingleses. As instituições deles funcionam, os tribunais são independentes, digamos, isso funciona bem. Os tribunais são muitíssimo lentos, mas também, isso também acontece na Europa, não é? A tentação de homogeneização do Modi é péssima. O Partido do Congresso, que é a oposição, não é? Denuncia tudo o que o BGP faz, mas eu também, o que ouço são as queixas dos cristãos, não é? Por isso, Mas vão haver eleições e ele pode ser tirado do poder ou não? não. Aquilo é uma coisa. É nesse aspecto que há uma tentação ditatorial. Mas eles nunca farão isso. É a forma de implementação das políticas deles que é terrível, não é? Quando eles acham que podem impor uma religião, é uma coisa que está atrasada há 500 anos, não é? Os Mas restos as históricos nem terão eleições são evento normais ou bem. não? Mas na Há Índia como é dois que são as partidos Não só, não é? são. Não, há mais partidos, mas os Há fundamentais mais. são esses dois. São Mas há esses de 4 dois. em 4 anos, é de 4 em 4 anos há eleições. Como Pois, qualquer agora partido não sei democrático. dizer se é Como 4 em qualquer 4, partido mas funciona. democrático. Funciona Funciona. como um partido democrático. Ok. E o Partido do Congresso vence mais no Sul, onde Uhum. há mais gente mais pobre e onde há gente mais próxima do comunismo. É curioso, não é? Os cristãos são comunistas, não é? Os do Certo. Sul. Os do Sul. Uhum. E os do Norte, que desprezam um bocado os do Sul, porque são mais escuros, os do Norte são descendentes dos invasores muçulmanos, os do Sul são dravidianos, são mais escuros, são vegetarianos, os do Norte comem carne, portanto, eles Verdade é. desprezam os do Sul, não é? E tratam-nos mal, e se puderem controlar e dominar o Norte, dominar o Sul para sempre, farão isso, não é? Portanto, tudo que Portugal, no seu pequeno poder, tudo que nós, associações, podemos fazer para ajudar aquelas pessoas, nós faremos, para impedir que destruam o património cultural, para impedir que destruam o património natural. Há um parque natural em Goa, por exemplo, que está em sério perigo. Eu já disse ao embaixador, a certa altura, disse, olha, aquilo é um ecossistema muito frágil, muito bonito, as pessoas vivem pobres, mas contentes, não é? Porque vivem de uma economia de subsistência, e vocês planeiam aumentar a autoestrada, o caminho de ferro a transportar minérios ao ar livre, que são espalhados com o vento sobre as vias respiratórias das pessoas e sobre os campos agrícolas, vocês aumentam o aeroporto e o Porto Mormugão, e tudo se concentra sobre Goa, e vocês vão dar cabo de Goa, não é? E ele disse, É o progresso.
E ele, que é uma pessoa tão simpática, educado no colégio jesuíta e tudo, diz-me assim: pô, esse seu comentário é típico de um ocidental. Quer dizer, vocês dominaram os recursos naturais do planeta e agora querem dar-nos lições sobre como podemos usar os recursos naturais. Com certeza vê Esse é o isto como caminho, esse é o progresso. caminho. O progresso tem estes custos, sim, não é? exatamente, nós temos que fazer isto. E, portanto, vamos fazer. Não interessa que vocês achem mal. Claro, É? claro. Mas genericamente, Vasco, acha então que o caminho da Índia manter-se num regime democrático com essas fragilidades, mas posiciona-se, vê a Índia como um player importante e a par da China no mundo ou não? A médio prazo. Seguramente. A Índia está num crescimento enorme. Tem um poder enorme local, regional, não é? Uhum. Não quer afrontar a China porque as coisas não correram bem no passado, mas é uma questão de tempo. A China está a se expandir para sul, sobre os países de raça amarela, né? A China ameaça ferozmente não é só Taiwan, é também o próprio Vietnã. Né? E não estão interessados nos outros países cuja raça é mais próxima dos indianos, que são Myanmar, Tailândia, né? Mas que têm uma forte cultura indiana, e é uma questão de tempo até esse conflito se dar. E, portanto, a Índia tem muito trabalho para fazer em casa. Nunca vão largar a democracia que receberam dos ingleses. As instituições funcionam, podem não funcionar bem, mas funcionam. Não trataram bem Portugal, mas paciência, as pessoas que estão lá vão gostar de nós enquanto forem vivas, não é? E portanto, olha, os Estados Unidos se calhar estão um bocado decepcionados com a Índia neste momento, estavam à espera que a Índia tivesse tomado, não é? Já que se tinha colocado do lado do Ocidente, tivesse vindo condenar a Rússia. Mas eles têm relações comerciais também. Exatamente, a perspectiva deles é beneficiar o mais possível da fraqueza dos russos. Se eles conseguirem tudo o que há de energia russa e tudo o que há dos outros o mais barato possível, mais depressa eliminam a pobreza. Mais depressa... Foi não, e tem também relações do outro senhor, à BBC. Sim, e tem também relações comerciais com os Estados Unidos e com a China. Em algum sentido, a Índia. Não, com certeza. Portanto... Agora, que este senhor primeiro-ministro, por exemplo, o Modi, coloca sempre na chefia do Estado um intocável. A atual Presidente da República da Índia é uma mulher muito escura, muito simples, de uma aldeia tribal. Portanto, é uma mensagem para aquela população. É tático. Exatamente. Era bom que correspondesse na prática a uma mudança de mentalidade e de organização, e depois mas não, é propaganda. Mas estas coisas também levam algum tempo. É populismo, pois. Não deixa de ser, Exato. atenção, não deixa de ser simbólico e importante. Agora, não se traduz depois em nenhuma mudança, ou pelo menos visível, não é? Mas pronto. Bom, Renato, não queres acabar, Ana? Ficamos então por aqui. Vamos porque vamos depois estar juntos outra vez. Exato, vamos fazer a conversa. Brevemente. Certamente voltaremos neste ciclo a falar sobre a Índia e também sobre Goa, naturalmente. E resta-nos então agradecer muito ao Vasco Soares da Veiga. Eu é que agradeço, muito obrigado. O nosso convidado muito especial desta sessão. Nada, muito obrigado. E fica então um convite para dia 12 de junho. Temos a próxima sessão já agendada e já publicitada no site da PASC. Aliás, posso aqui partilhar aqui a tela. As próximas sessões já aqui estão. E no dia 12 de junho, precisamente, temos... Peço desculpa. Temos um próximo debate que será de novo sobre a Ucrânia. Tem sido o tema que mais, por razões óbvias, infelizmente, infelizmente, como diz muito bem a Paula, mais temos debatido neste nosso ciclo, se bem que, sublinho, já tínhamos feito sessões sobre o Brasil, até no rescaldo das eleições que ocorreram no Brasil, sobre o Irão, sobre o Moçambique, a situação de Cabo Delgado, e hoje tivemos esta sessão muito especial também sobre Macau e a China, e hoje sobre Goa e Índia.
Fica então um convite para dia 12, para que possam estar connosco. Muito boa noite. Vou Muito então bem. Sem fechar. prejuízo de Obrigado. voltarmos a uma conversa em direto com a Ana na Índia. Exatamente. Exatamente, só temos que saber o dia. Será Exato. uma ação especial. Então vou fechar a Muito bem. gravação. Muito Com boa noite. licença.